gente, estamos aqui de volta para a nossa terceira comunicação na Assembleia Regional dos Catequistas da CNBB, Regional Sul 1, que aconteceu lá em Jundiaí. Estou liberando essas palestras aos poucos, liberando logo assim que termina a comunicação em loco lá, foi dia 5, 6 e 7 de agosto. E estou colocando aqui no meu canal no YouTube para que todos possam ter acesso a esse conteúdo. E foi feito com muito carinho, com muito amor para os catequistas e para todo mundo que está aqui no meu canal. Lembrando, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor. Assina, ative lá o sininho das notificações para você receber minhas novas postagens. E dê o like, que ajuda o nosso canal, ajuda o meu trabalho e enfim, a promover. Estamos com 15 mil inscritos, olha que maravilha, uma alegria muito grande. Então vamos pedir a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, que ela possa estar conosco durante esse período de comunicação e durante todos os períodos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Amor Divino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira e a segunda colocação foram como que um introito, uma introdução para essa comunicação, a terceira, a quarta e a quinta comunicação. A terceira, a quarta e a quinta palestra. Por quê? A primeira comunicação eu versei um pouco sobre a samaritana, mostrando a vocação do catequista, mostrando que o catequista é aquele que verdadeiramente encontra uma riqueza e sai ao encontro do outro, como eu disse algumas vezes, durante a primeira e a segunda palestra. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos das pessoas também. Então, Jesus que sai, Jesus que está em saída, e agora a gente vai ver mais isso. A gente vai entrando agora na cerne do nosso retiro, da cerne da nossa formação. E esse é o objetivo dessa palestra. A semente e o semeador é a palavra que habitou entre nós. Et verbum carum factum est. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O objetivo é, através do texto inspirador do documento 114, apresentar a centralidade das Sagradas Escrituras na vida e na pastoral, tá? Então, a Sagrada Escritura não está apenas no âmbito eclesiástico, está no âmbito familiar, tá? A gente vai falar isso ao longo do caminho. A centralidade da Escritura está em todo o processo, e não apenas na pastoral. O documento é muito claro, o documento 114, quando fala isso, é muito explícito. A gente vai ver isso também ao longo do caminho. A centralidade das Sagradas Escrituras, Deus se encontra ali. É impossível uma pastoral e uma vida eclesiástica sem as Sagradas Escrituras, tá? Sem a Bíblia. Sem a Bíblia não tem igreja, tá? Claro, Bruno, a igreja começou sem a Bíblia, sem dúvida nenhuma, nessa professora de história eu sei disso, a gente tem uma tradição oral de quase 350 anos, depois que a Bíblia foi sendo compilada ao longo do caminho. Os textos foram acolhidos, ressignificados, no sentido de, olha, esse aqui entra, esse aqui não entra, esse aqui não entra, esse aqui entra. Às vezes as pessoas falam assim, mas a igreja escolheu os evangelhos que ela quis. Foi assim? Foi. Sim, mas tem um critério. Não foi assim aleatoriamente, tá? Vamos lá. O semeador e a semente. Aqui um pouco de cristologia, O que é cristologia? Uma disciplina de teologia que estuda o próprio Cristo. Jesus é o semeador e a semente. Jesus vem trazer uma semente que é Ele mesmo. A mensagem de Jesus é a própria pessoa dele. Isso é muito interessante. A palavra evangelho, evangelion, do grego, significa boa nova. E ele é a boa nova. Ele é o anunciador de si mesmo. Nesse sentido, se você pegar outras religiões proféticas, como o judaísmo e o islamismo, Deus fala a um profeta
e esse profeta porta a palavra de Deus. E essa palavra de Deus vai ser transmitida para o povo pelo profeta. Assim é no judaísmo, tá? Yahvé fala com Moisés, que é o profeta, e Moisés vai falar com o povo. Moisés é o portador da mensagem divina. Ele não é a mensagem, ele é o mensageiro. Você pega uma outra religião monoteísta, também profética, o Islã, por exemplo, Alá fala com o arcanjo Gabriel fala com Maomé, Maomé fala com Ali, e Ali escreve o Corão. Quase um telefone sem fio, né? Maomé não é a palavra de Alá. Maomé é o portador da palavra. No cristianismo, Jesus não é apenas o portador da palavra. Ele é a palavra. Et verbum caro factum est. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Habitavit in nobis. Habitou no nosso meio, né? É o famoso Shekinah. Tá? O pessoal fala Shekinah, mas não é Shekinah, Shekinah. Tá? O que significa Shekinah? A gente fala correntemente. Deus que se faz em nosso meio, Deus que está no nosso meio, Deus que estabelece o seu acampamento entre nós. Tá? Habitavit in nobis é isso. Habitavit in nobis, habitou entre nós, é o Shekinah. Tá? O Shekinah. Tá? Ele é a semente e ele é o semeador. E ele, como semeador, é um semeador intrépido. O que isso quer dizer? Ele vai semear. Ele não espera que as pessoas venham recolher a semente dele. Ele leva a ele mesmo para o outro. E isso é sensacional. E isso é a cerne do cristianismo católico. Como eu falei na palestra anterior, a igreja não tem uma dimensão missionária. Não tem. A igreja é missionária em sua natureza. O que é natureza? É aquilo que é essencial, é essência. Quando a gente estuda um pouco de filosofia, a gente vai estudar um pouco o que é essência. O que é essência? É o âmago, é aquilo que é, não a periferia. Por exemplo, eu estou com essa blusa azul. Na outra palestra, eu estava com uma blusa mais clara e com um cachecol. O que mudou em mim? Nada, mudou a aparência. Não mudou a minha essência. Qual que é a minha essência? Corpo, alma e espírito, único e irrepetível. Essencialmente, na sua natureza, a igreja é missionária. Por quê? Porque a igreja é o espelho do seu fundador. A igreja são os braços prolongados daquele que a fundou, nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja tem a pretensão e é acudida pelo Espírito Santo para levar a cabo essa missão de levar a mensagem de nosso Senhor a todos os rincões da terra, a todos os espaços territoriais. Então, prolongar a mensagem do Salvador é a nossa missão. É a missão de todo batizado. A gente vai falar um pouco isso na nossa quarta colocação, tá? Na próxima palestra, falar um pouquinho da vocação do leigo. Onde que o leigo entra nessa semeadura? Onde que está a vida do leigo, né? Então, o semeador e a semente. Jesus, nesse sentido, ele é multifuncional, tá? Jesus é um missionário por excelência. Aí eu vou repetir algumas vezes esse título, né? Jesus é um missionário por excelência. Eu uso esse texto do Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, né? No meu primeiro capítulo aqui do meu livrinho, né? Publicado pela nossa querida editora Vozes, que se fez presente aí em Jundiaí, uma alegria, né? Agradeço muito a editora Vozes pelas oportunidades. Então, o Sermão das Bem-aventuranças, uma catequese. E é muito interessante que
São 8 bem-aventuranças, né? Felizes os que têm espírito de pobre, porque deles é o reino dos céus, tá? Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tá? E é interessante que no prolongar, como que um apêndice do Sermão da Montanha, vai estar escrito lá: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Está lá em Mateus 5, 13 a 16. Olha que coisa interessante. Aqui, esse sermão, fazendo uma pequena exegese desse sermão. O que é exegese? Você, de repente, está chegando agora no canal. Exegese é uma análise bíblica. Tá? É uma análise. Você vai olhar as Sagradas Escrituras com o entorno da análise. Tá? Você fazendo uma exegese desse texto, você vai perceber como Jesus verdadeiramente fundou a igreja. Por quê? Todo mundo que era maldito para o judaísmo, Jesus fala que é bendito. Qual que é o símbolo da maldição para o judeu? O pecado. O pecado, ele vai causar moléstias físicas no pecador. Então, por exemplo, uma pessoa que é injustiçada, é porque ela é um pecador. Uma pessoa que passa fome, porque é pecador. Uma pessoa que, enfim, tem alguma doença. O leproso bíblico, tá? O leproso bíblico é leproso porque ele é um pecador. Olha. Isso vem muito em encontro, e aí quase que uma chave de leitura também, para a gente perceber o que é teologia da prosperidade, né? Que tem no documento 114. Vai falar um pouco, né? Com as interpretações das Sagradas Escrituras. O que é teologia da prosperidade, gente? Não foi os que auto-intitularam-se bispos ou pastores na década de 70 que inventaram isso no Brasil, não. Tá? Isso é uma tradição judaica. A teologia da prosperidade é judaica. A gente tem hoje, principalmente na Igreja do Brasil, nas comunidades cristãs, principalmente neopentecostais. Quando eu falo neopentecostais, entenda, da década de 60 para cá, as igrejas neopentecostais da década de 60 para cá, uma mentalidade é o seguinte: olha, se eu sou pobre, se eu tenho alguma dificuldade na vida, desculpa, se eu tenho alguma dificuldade na vida, se eu estou com alguma doença, é sinal que eu estou rezando pouco, é sinal que existe uma maldição na minha vida, é sinal que eu sou um pecador e por isso que Deus não me favorece. Olha isso, gente. Isso é uma heresia. O que Jesus está falando no Sermão da Montanha? Todo mundo que é pecador, eu quero. Para mim é bem-aventurado. E os mansos de coração, os puros de coração, os que não querem guerra, não são os covardes, mas os que não querem conflito. Isso é muito interessante. É interessante que no Sermão da Montanha, Jesus vai ao encontro, tá? Como em Nicodemos. Claro que aqui a gente tem Nicodemos que encontra com Jesus, mas Jesus está lá para ser encontrado. Entende? Buscai e acharei, batei e vos será aberto, pedi e será atendido. Percebe a sutileza? Jesus é o missionário por excelência. Jesus e Nicodemos. Nossa primeira palestra, eu falei um pouco sobre a Samaritana. Se você não assistiu, procura aí no YouTube a primeira palestra. Também tem outras palestras que eu falo sobre a Samaritana. É um tema recorrente aqui no canal e nas minhas palestras, nas minhas pregações também, se podemos dizer. A mensagem que Jesus fala a Nicodemos é análoga à mensagem que ele fala para a Samaritana, parecida com a mensagem que ele fala para a Samaritana. Se para a Samaritana ele fala: olha, você vai vir aqui
e vai pegar essa água e amanhã você vai ter sede de novo. E você vai ter que voltar aqui para pegar água. Da água que eu vou te dar, você vai beber uma única vez e jamais vai ter sede. E além disso, você vai se tornar aquilo que bebeu. A água que você beber em você vai se tornar um manancial de água para outras pessoas. Olha a vocação do catequista. Você bebeu essa água. E essa água tornou-se em você um manancial para outras pessoas. Essa não é apenas a vocação do catequista, percebe? É a vocação do cristão, é a vocação do batizado, aquele que deve levar a mensagem do Senhor oportuna e inoportunamente, como fala São Paulo. Percebe coisa sensacional? A mensagem em Nicodemos, ela é muito autoexplicativa para você entender o temperamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele vai falar com todos. Ele fala com a samaritana, que é uma moça ali carcomida pelas suas circunstâncias, esmagada pelas suas circunstâncias. Antes, aqui nós estamos em João 3, a samaritana João 4, antes Jesus fala com Nicodemos, que é um príncipe em Israel. Percebe? Alguém que tem um entendimento das Sagradas Escrituras, que é Nicodemos, e alguém que cultua 6 deuses pagãos na sua própria casa. Olha o semeador, que vai semear em todo tipo de terreno. O que Jesus fala para Nicodemos? Nicodemos, necessário vos é nascer de novo da água do Espírito. O que é carne, o que é espírito, é espírito. Estou saindo de uma gripe braba. Vamos lá. Jesus é um missionário por excelência. É interessante que ele vai curar a filha de Jairo, mas antes ele cura a hemorroísa no caminho, lá em Marcos 5,34. Alguém me tocou. Os discípulos, Senhor, todos te tocam. Não. Alguém me tocou de uma maneira diferente. Eu senti sair de mim um poder, uma força. É hemorroísa. Vai, a tua fé te salvou. Não é vai, a tua fé te curou. Não, a tua fé te salvou. Veja a integralidade da mensagem evangélica. Jesus é verdadeiramente um salvador, um libertador total. Total. A mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo nos evangelhos, ela é totalmente antropológica. Ela vai olhar o homem como um todo. E é por isso que é atual, gente. Você já parou para pensar? Nossa, como é que um livro foi escrito há 2000 anos atrás, no caso dos evangelhos, tá? E a Bíblia, do Antigo Testamento, há quase 5.000 anos atrás, por pessoas diferentes, em lugares diferentes, em contextos diferentes, em línguas diferentes, em pessoas que não se conheciam. Tem fatos que são verídicos, tem fatos que são parábolas, tem fatos que são alegorias. Deixa eu voltar aqui. Tem fatos que são alegorias. E como nos toca ainda hoje essa hora? Por quê? Porque olha o homem. É uma mensagem antropológica. Percebe isso? Coisa interessante? É uma mensagem que vai tocar a vida do homem. Se você parar um pouquinho para pensar, nós mudamos muito pouco. Nós, homens, a humanidade como um todo, mudou muito pouco. O que mudou foi o nosso entorno. Agora, os nossos quereres, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas maquinações, os nossos pecados, continuam os mesmos. Os mesmos de ontem. E serão os mesmos de sempre, até a vinda do Senhor. Até a conversão de alma. Jesus é um missionário por excelência. Ele cura a hemorroísa. Ele cura a filha de Jairo. Talita cumi, menina, levanta-te. Olha que passagem espetacular. Espetacular. Ele vê aquela família chorando, desesperada. A mãe com uma adolescente que morreu. E ele fala que ela está dormindo. Ele manda tirar os discípulos, a multidão, fica só os mais próximos, só os apóstolos e a família. E ele fala no ouvido da menina, menina, levanta.
Levanta, menina. Olha, dá alguma coisa para ela comer. E fala para os apóstolos, ó. Fica só aqui entre a gente. Olha, gente. Por que Jesus faz isso? Porque a palavra que sai da boca dele é a palavra de Deus. Ele é Deus. Ele é a mensagem. Ele é o mensageiro. E em todas essas curas, em todas essas aparições, em todos esses diálogos, em todas as comunicações de Jesus, ele está ali semeando. Olha, ele está semeando a mensagem, que é ele mesmo. Desde o proto-evangelho, Gênesis 3, colocarei inimizade de ti e o filho da mulher. Até o Apocalipse, ele está semeando. Semeando. Por isso que o Papa João Paulo II, se não me falha a memória, na década de 90, escreveu um documento muito bonito chamado Dominus et Vivificantem, o Senhor que nos vivifica, falando do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo é aquele que vai regar o que foi plantado por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? O Espírito Santo revelará todas as coisas. O próprio Jesus fala isso. Isso é sensacional. Jesus é o missionário por excelência. Jesus lava os pés dos discípulos. É interessante que Jesus aqui, para a gente entender o contexto, Jesus ele vai tomar a vez de um escravo, a vez de um servo. Por isso que os apóstolos eles se espantam com a atitude de Jesus. Não, Senhor, meu pé tu não vai lavar. Percebe como Jesus aqui ele entende o contexto? Jesus ele está aqui num contexto judaico. E ele sabe que ele pode falar com Nicodemos de um jeito, ele sabe que ele pode falar com a samaritana de outro. E aqui ele quebra um pouco a lógica. Não, vou lavar teu pé. Não, não, tu não vai lavar meu pé. Porque você não é um escravo, você não é um servo. Tinha 3 tipos de servidão no mundo judaico, tá? O escravo por dívida, o escravo por posse, então eu tenho dinheiro, eu comprei um escravo, e o servo que era meio que remunerado. Só essas pessoas faziam isso. O escravo por dívida, então eu contraí uma dívida, eu não posso pagar, então eu vou trabalhar tantos anos para você para poder pagar a dívida. O servo, o escravo, que era por posse, então eu tenho muito dinheiro, eu tenho dinheiro para comprar um escravo, para lavar meu pé quando eu chegar em casa. E o servo, que era intermediário, tá? Ele recebia algum valor financeiro, mas era um servo, tá? É interessante, não me chameis de servo, mas de amigo, tá? Não me chameis de senhor, mas de amigo, porque o servo não sabe aonde vai o senhor. Entende? A relação de servidão. Tá? Por isso que Maria, quando responde ao anjo, vai responder Et Antila Domini. Eis a serva do Senhor. Que pode ser traduzido também por escrava. Tá? Olha que coisa interessante. Fantástico, né? Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Para mostrar o quê? Que o menor é o maior, que o que mais serve é o maior no reino dos céus. Ele vai dar o exemplo, o sacramentum, ele vai se dar. E isso é fantástico. Em saída, anuncia a si mesmo. Vamos lá na Bíblia, tá? Mateus 13, 1 ao 9. Pequenininho. Pequenininho, mas cheio de significado. A gente vai ter essa passagem nos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, tá? O Evangelho de João vai ter o sermão do pão da vida, o sermão do bom pastor, que são análogos a essa, tá? Vamos lá. Naquele dia, saindo Jesus de casa, em saída, sempre em saída, sempre indo ao encontro do outro, sempre. Sentou-se à beira do mar, em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se. Enquanto a multidão estava de pé na praia,
disse-lhes uma coisa em parábolas, muitas coisas em parábolas. Parábola do semeador. Ele dizia: eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram. Cuidado agora, tá? Para você não interpretar que o semeador não estava semeando, e sim ele deixou a semente cair, porque foi descuidado. Não. Estava semeando. Estava jogando a semente. As sementes que foram jogadas, uma das sementes, parte das sementes, caíram em terra que não era boa. Entende? Caíram no caminho. E as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou. Percebe como é que a semente é eficaz? Tá? O padre José de Anchieta vai falar que as aves são os seres irracionais. As pedras são os seres inanimados. Os espinhos são os seres vegetativos. E os homens são os seres racionais. Por isso que Jesus vai falar: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todas as criaturas. Olha que coisa interessante, que a análise sensacional do padre Antônio Vieira no sermão da 60ª, em 1655. Ele está no Maranhão, está pregando no Maranhão, no Nordeste. E ele é expulso do Maranhão porque está defendendo os índios. E ele vai para a corte e prega exatamente essa passagem bíblica, né, quase 500 anos atrás. Olha que eficácia do Evangelho. Vale muito a pena, você que nunca teve contato com o sermão da 60ª, sermão do padre Antônio Vieira, uma joia da língua portuguesa, tá? Uma pérola de exegese bíblica, fantástico, vale muito a pena. Então, mostrando que Jesus está pregando para todos. Ó. Outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se, porque não tem raiz. Por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre espinhos. Cresceu. Os espinhos cresceram e abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa, produziu frutos, uma em 100, outra em 60, outra em 30. Quem tiver ouvido, ouça. Quem tiver ouvido, ouça. Isso é quase que uma chave de leitura para toda a parábola. Ouvir a palavra de Deus. O que são... todo mundo já viu centenas de vezes essa explicação, né? A palavra de Deus é para todos os tipos de solo, corações. É dispensada a palavra. Eu tenho uma conversão tardia. Eu comecei a participar da igreja com 15, 16 anos. A palavra de Deus tinha sido lançada no meu coração. Demorou um pouco para germinar. Cada um tem um processo. Cada um um tipo de solo. Cada um um tipo de coração. Mas isso não vai impedir que a gente não dispense a palavra. Gente, quantas catequeses nós já demos e que a gente viu que as crianças não permanecem, as crianças, né, não têm uma perseverança. Agora a gente fez uma perseverança na paróquia e as coisas estão melhorando um pouco mais. É assim. O semeador, ele é incansável. Nós devemos ter essa sensibilidade de semear. Lança a palavra. Como Jesus para os apóstolos, quando Jesus aparece na segunda pesca milagrosa, né? Lá em Lucas. Duque em altum est, avance para as águas mais profundas, vá um pouco para as águas mais profundas, joga a rede ali. Jesus vai indicando aonde que a palavra deve ser semeada. Aonde? Em todos os lugares. Para todos. Respeitando o contexto. Respeitando as especificidades. Jesus era assim. Jesus ele falava com a samaritana de um jeito, ele falava com Nicodemos de outro jeito. É a mesma palavra. Isso não é você baixar o nível ou reduzir a mensagem. Isso você é adequar à realidade. A pedagogia e a didática devem ser usadas para pregar a palavra de Deus.
O que é pedagogia? O caminho. O que é a didática? É os instrumentos para prosseguir no caminho. Eu gosto muito de andar de bicicleta. Se eu estou andando de bicicleta num terreno que é asfaltado, eu tenho que ir com um pneu urbano, que a gente fala, que é um pneu sem sulcos, é um pneu mais lisinho. Se eu estou subindo a Torre do Morém, se eu estou descendo a Serra Velha da Estrela, que tem terra, que tem areia, e eu tiver com esse pneu, primeira curva eu vou cair. Percebe? O caminho é a pedagogia. O pneu é o instrumento didático que eu vou utilizar. Como que eu falo para cada público? Eu aqui para você estou falando de um jeito. Eu poderia estar falando essa mensagem para alunos de uma turma de 6º ano do ensino fundamental? Poderia. Não desse jeito. Com uma outra roupagem. Mas a mesma palavra. Entende? Por quê? Porque a gente tem que acreditar que a palavra tem eficácia. A palavra tem eficácia. Entender que essa missão não é simplesmente nossa, essa missão é do Senhor. Jesus não disse a Pedro, Pedro, apacenta as nossas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Entende? A primazia de Cristo na obra que ele mesmo empreende. A semente eficaz e o semeador incansável. Como eu disse, utilizar o método mais eficaz se adequando às realidades eclesiais. Muitas vezes a gente não entende o contexto, gente. Tem que entender o contexto, tem que olhar para as crianças, tem que olhar para as pessoas. Você fala de Deus para a pessoa não tem o que comer. Leva uma cesta básica. Leva uma cesta básica. Dificilmente alguém com fome vai ter atenção para escutar a mensagem do Senhor. Por isso que Jesus é uma mensagem integral. Senhor, dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Essa oração é sensacional. O que é ter fome de justiça? Se eu tenho pão, eu quero que o outro também tenha. Olha como é que a mensagem do Evangelho é sensacional, tá? Os que semeiam entre lágrimas colherão entre alegrias. Lá no Salmo 126. Tem uma outra tradução que eu gosto muito, que vai falar assim: os que semeiam entre lágrimas colherão em meio a cânticos. Olha que coisa sensacional. Os que semeiam entre lágrimas vão colher em meio a cânticos, em meio a música. É assim. Olha o que São Paulo fala aos Romanos, lá no capítulo 1, tá? Estou pronto. Por quê? Porque fui escolhido. Estou pronto para pregar o Evangelho. Por quê? Porque eu sou bom? São Paulo era muito bom. Muito bom. São Paulo era o melhor, tá? Mas ele está pronto porque ele foi escolhido. São Paulo, se você estudar um pouquinho a vida de São Paulo, eu falei um pouco na segunda palestra, ele vai sendo macerado por Deus, né? Ele se converte, ele fica 3 anos na Arábia, depois ele volta para Jerusalém e ele quer pregar para todo mundo. Jesus fala, não, alto lá, calma. Os apóstolos pegam ele e colocam lá na terra dele, lá em Tarso. Filho, tu vai arrumar confusão aqui, fica aqui, cara. Depois de 10 anos que ele começa a pregação. Olha, por que ele vai pregar a palavra de Deus? Porque ele se sente um devedor. Veja quantas coisas a palavra de Deus fez por mim. Veja quantas coisas os gregos e os romanos fizeram por mim. Então eu que tenho esse tesouro, eu me sinto um devedor. Eu preciso pregar o Evangelho. Porque eu tenho com o Evangelho uma dívida. Olha, coisa sensacional. Você se sente um devedor das Sagradas Escrituras? Eu me sinto. Não me envergonho do Evangelho. Não. Me envergonho dos meus pecados. Me envergonho das minhas misérias, das minhas fraquezas. Como fala Tomás de Aquino na Suma Teológica, das minhas libídines, das minhas paixões. Isso eu me envergonho profundamente. Agora, do Evangelho? Jamais. É difícil ser um anunciador do Evangelho a todo momento? É difícil. Não é fácil. Porque as palavras, gente, as palavras passam. As palavras que são semeadas apenas pelas palavras
São como sementes que caem no caminho e as aves... Agora, a semente que é semeada com a própria vida, ela tem uma outra eficácia. Qual é a nossa missão? Qual é a tua missão? Não calar o que experimentou. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco vamos para a quarta palestra, para a nossa quarta formação. Forte abraço e até a próxima.